Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês e hoje a gente vai falar de possibilidades. Vamos falar de oportunidade, porque o mercado de cripto não para de crescer, ele não para de evoluir, não para de se desenvolver. E cada vez mais, coisas que a gente só via aplicações financeiras, a gente está vendo aplicações em outros setores que a gente nem imaginava dessa tecnologia. A gente não está só agora moldando o futuro do mercado financeiro, mas a gente está moldando o futuro de tudo que existe, podendo tokenizar qualquer coisa. Para nós investidores, se manter atualizado no que está acontecendo, nas narrativas, nas principais tecnologias, ajuda a gente a estar à frente no mercado e tomar boas decisões e principalmente surfar ondas que ninguém está olhando. Então nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente isso. Eu quero te apresentar 5 narrativas e 5 setores do mercado de cripto que pouca gente está olhando, mas você deveria olhar. Porque o mercado cripto não é mais só mercado financeiro, tem muita coisa legal sendo criada. Mas você já sabe, antes da gente começar o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário também, tá bom? Você sabe que o conteúdo aqui é muito bom, então se tiver qualquer dúvida também, só perguntar nos comentários. A primeira narrativa e setor que eu queria falar para vocês se chama DePi. E o que seria o DePi? DePi é uma sigla para infraestrutura descentralizada em inglês, tá? O que significa isso? Temos diversas pessoas tentando descentralizar a infraestrutura física, que é um grande problema hoje quando a gente fala em questão de segurança. Então hoje, por exemplo, é muito comum a gente usar, falando especificamente de servidores, né, AWS, né, que são servidores da Amazon, que eles estão em locais específicos, né? Caso dê algum problema, um ataque seja especializado, seja um ataque específico, vai atacar um único local e consegue acessar certas informações. O que DePi tenta fazer é descentralizar esses ambientes, descentralizar servidores, descentralizar infraestrutura, descentralizar qualquer coisa que antes era centralizada. E essa é uma narrativa que vem muito forte desde o ano passado. Teve aí a melhor valorização do ano passado com a Render, que é um produto que faz exatamente isso. Ela descentraliza a infraestrutura de placas de vídeo, né, para que você possa treinar IAs, para que você possa, por exemplo, fazer renderização de vídeo, renderização de jogos, renderização 3D, que hoje é algo muito caro, muito complexo e muito centralizado, né, tá na mão de poucas pessoas. E o que eles fazem é que pessoas conectem nessa rede, permita que pessoas utilizem, né, a parte ociosa das suas placas de vídeo para fazer esse tipo de renderização, por isso que o nome do projeto é Render, e isso acontece de maneira totalmente descentralizada e as pessoas acabam recebendo token por deixar aí as outras pessoas, outros usuários, utilizarem o poder computacional da sua máquina. Esse modelo ele não só apenas diminui muito o custo da operação, porque em vez de você pedir para renderizar em lugares longes, né, a rota é muito menor de informação, você também tem uma questão de privacidade muito grande, né? Então, por estar descentralizado e semi-anonimizado, você consegue ter uma tranquilidade com seus dados e dados de usuários que vão estar usando o produto. Mas por que você deveria olhar para essa narrativa? Né? Porque cada vez mais a gente vai estar trabalhando em ambientes descentralizados com maior privacidade. Privacidade já é um tabu e uma pauta muito grande em LGPD aqui no Brasil e nos Estados Unidos consequentemente. Né? Então as redes sociais estão sofrendo com isso, os servidores vão sofrer com isso e está todo mundo sofrendo com esse tipo de dor de cabeça, que é a questão de privacidade de dados e da centralização. Então, essa é uma narrativa que une o que está acontecendo no mercado tradicional e em algum momento o mercado tradicional, que eu falo tradicional, é o mercado comum, vai precisar das soluções e da tecnologia que está sendo criado em Crypto Web 3. Então, DePi é o futuro da privacidade e da infraestrutura de dados de como você conhece. Então, fique ligado nele. O segundo que eu queria falar com vocês é o DeSci. DeSci é uma sigla para Decentralized Science, né? Então, seria alguma forma da gente descentralizar as pesquisas científicas que acontecem no mundo hoje, que é muito burocrática, tem muita dor de cabeça e as pessoas não conseguem andar e dar propriedade para quem está desenvolvendo essas pesquisas. Então, tem gente usando o blockchain para garantir essa propriedade, garantir que todo mundo tenha acesso a essas informações e consiga rodar pesquisas de maneira muito mais rápida e eficiente. Um exemplo desse tipo de modelo é, por exemplo, a VitaDAO, né, que é uma organização descentralizada que ela está tokenizando toda a propriedade intelectual de pesquisas focadas em longevidade. Então quem tem o token tem voz por conta da governança que o token acaba colocando e também ajuda a fazer o financiamento desses produtos e desses projetos. A gente teve um dos maiores nomes do mercado, né, o CZ, falando que vai investir muito nesse setor porque tem muita coisa travada, né? Então pensa que muitas pesquisas elas não acontecem por conta disso, falta de financiamento, falta de apoio, falta de comunicação e de propriedade intelectual, porque as pessoas não querem falar das suas pesquisas com medo de serem roubadas. Então aqui a gente consegue garantir uma cadeia
de produção, de pesquisa, de maneira totalmente eficiente. Então, olha para esse setor, os projetos estão nascendo ainda, e como eu falei, as maiores mentes do mercado já falaram que vão começar a investir nesse setor. Então tem alguma coisa aí que a gente não está vendo, não está olhando, tem oportunidade e a tecnologia ainda vai ser construída. O terceiro, que foi uma febre no ciclo passado, vai ser uma febre também nesse ciclo, são os GameFis, tá bom? Esse setor ele é extremamente importante porque, na minha opinião, ele vai fazer o maior onboarding da tecnologia. Por quê? Porque, cara, o mercado de games ele já está muito próximo a tudo isso que a gente está vivendo. O setor de games é um mercado que dá muita importância para modelos econômicos dentro de ecossistemas e já tem também uma forte pegada de propriedade digital. Então não tem por que eles não usarem o ecossistema de cripto e Web3. Esse setor no ciclo passado, cara, foi um sucesso com a XS e outros jogos. Agora nesse ciclo ele vai continuar sendo um sucesso, mas de uma maneira muito diferente, na minha visão. A gente vai começar a ver grandes players e grandes nomes sendo convertidos agora para cá. E aí quem vai ganhar ali uma notoriedade são os projetos de infraestrutura. São os projetos que vão ser responsáveis por trazer grandes vozes para cá. Isso daí já está começando a acontecer. Eu estou falando isso desde o ano passado, né? E o movimento aconteceu essa semana, por exemplo, do Ragnarok, um jogo antigo, com grande nome, com uma grande base de fãs e comunidade, né? Tá dentro da Ronin, que é uma sidechain que roda exatamente só como layer de infraestrutura de jogos para permitir que as plataformas, os desenvolvedores consigam criar e conectar seus jogos diretamente em uma rede já preparada, já construída, para ser uma infraestrutura para desenvolvimento desses jogos em Web3. Então, para ter carteira, para ter facilidade para criação de NFT, para ter facilidade de criação de token, né? Então, de maneira muito simples, você consegue fazer isso. Tem a Ronin, como eu falei, mas tem, por exemplo, a IMX também, outro projeto bem interessante, que está muito focado no mercado de games, que vale a pena a gente ficar olhando. Como eu falei, por que vale a pena você observar? É o mercado que mais vai trazer gente, é o mercado mais ativo hoje, tem bilhões de jogadores. Eu tenho um relatório só falando sobre GameFi, vou deixar na descrição, tá bom? Eu escrevi um holder aqui para Foxbit, só sobre GameFi, que traz todos os dados do setor de games, o quão esse mercado é gigantesco, existe essa necessidade de ter propriedade digital. E sabe o que é propriedade digital, né? É cripto. Então não tem muito para onde ir. Vamos para a quarto setor, as DEX. As DEX são de suma importância para tudo acontecer de maneira descentralizada. As DEX são exchanges, mas só que operam de maneira totalmente descentralizada, como por exemplo a Uniswap. Então ela é como se fosse uma Foxbit, mas só que de maneira descentralizada, sem ter ali um ente central que toma conta de tudo isso, faz KYC, esse tipo de coisa. A DEX você conecta a sua wallet e consegue fazer uma operação de maneira muito simples e fácil. Só que esse setor está crescendo muito, principalmente com a queda da FTX, que aconteceu no ciclo passado, e deu uma grande dor de cabeça para o mercado. Por quê? Porque a FTX simplesmente era uma das maiores corretoras do mundo e simplesmente sumiu com o dinheiro de todo mundo. Então a responsabilidade de fazer a sua custódia, cuidar dos seus ativos e usar esse tipo de produto ficou muito mais evidente. E a gente vai ver cada vez mais. Por quê? Se você tem esses produtos descentralizados, como a gente falou de games, eles precisam da base das DEX para fazer operações e fazer isso acontecer. Então todo mundo precisa da DEX em algum momento. Porque você vai precisar precificar tokens, você vai precisar de liquidez, você vai precisar que as pessoas movimentem. Então as DEX, ela é uma categoria muito importante. Dentro dela tem outras categorias, tá? Então tem, por exemplo, DEX de perpétuos, que são DEX de futuros, tem DEX só de opções, tem DEX, que são as DEX mais normais, só de swap. Então tem muitas subcategorias e vale você ficar de olho em todas elas. E por último, inteligência artificial. Essa talvez é a maior narrativa que a gente vai ver nesse ciclo de explosão, porque o mercado está quente para a inteligência artificial, em todo momento. Todo mundo só se fala de IA. Eu fui agora no Web Summit e também todo mundo só falando de IA. É uma narrativa que está na boca de todo mundo e o mercado cripto tem muito a oferecer ela. Então uma das grandes discussões que acontece sobre inteligência artificial é exatamente quem é dono dela, quem está criando, o que pode ser feito, como está sendo treinada essa IA. E com o blockchain e a tecnologia de cripto e Web3, você consegue ter um nível de descentralização e autenticidade sobre o que está acontecendo com aquela IA. Então você tem mais transparência, principalmente. E tem IA sendo criada de todo tipo, desde chats, como o ChatGPT, sendo criado aqui, como também algoritmos para investimento ou validações externas de tudo que está acontecendo. Então, tem muita oportunidade. E a gente está tendo agora um movimento de IA bem interessante, que os 3 maiores projetos de IA do mercado cripto estão se unindo para ser um só, tá bom? Então, vale muito a pena ficar de olho não só na narrativa, mas nos projetos que eles estão se propondo a criar com inteligência artificial, que pode ser a parte de infraestrutura, como por exemplo usar inteligência artificial e DeepMind para você fazer treinamento
de novas inteligências artificiais, né? Como, por exemplo, desenvolver produtos front-end que ajudem o investidor a ter tomada de decisões, chatbots para conversas, né? Então tem muitas coisas acontecendo com IA e a gente só está experienciando ainda, tá bom? Tá numa fase muito embrionária de tudo que está sendo desenvolvido. Então tem muita oportunidade ainda. E blockchain tem tudo para ser uma camada de transparência de tudo isso que está sendo desenvolvido. Então, fique de olho também em inteligência artificial. Esses 5 setores para mim, ó, é matador, de verdade. São 5 setores que pouca gente está dando ainda prioridade para eles, tá bom? Então tem muito se falado sobre Layer 2, tem muito se falado sobre Layer 1, mas esses outras narrativas tem muita oportunidade, tem muito projeto interessante, tem muito projeto legal. Então vai ali no CoinMarketCap, filtra a categoria, dá uma olhada nos projetos que estão tendo. E tem projeto às vezes que está numa rede e não está na outra, ou tem projeto que tá em fase inicial em uma determinada rede que já está muito avançado em outra, então está replicando. Então você sabe que o modelo já dá certo. Então se ele vai estar, por exemplo, no Ethereum, tem possibilidade de ter na Solana que faça a mesma coisa. Tem muita coisa aí para você olhar. Então, não perde tempo. A Outseason tá batendo na porta e o momento de você olhar esses projetos é agora. Fechou? Muito obrigado por mais um vídeo, por mais um bate-papo e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu! Young gun, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Make the spread fly like a bird.